pessoal, eu sou o Carlos Valentim e queria trocar umas ideias com vocês sobre a Declaração de Imposto de Renda 2020-2021. Hoje é 1º de março de 2021, a Receita já liberou o programa para ser baixado, para ser confeccionada e entregue a Declaração de Imposto de Renda, e isso vai até o dia 30 de abril próximo, né? Eu pretendo fazer o seguinte, contando com o de hoje, a gente vai ter 9 programas até chegar o dia 30 de abril. E eu pretendo em cada um desses programas abordar assuntos específicos relacionados à declaração de imposto de renda e assuntos que, embora estejam até compreendidos no programa de perguntas e respostas da Receita, eles não descem a certos detalhes e esses detalhes acabam fazendo falta depois. Então, a minha ideia é aproveitar esses 9 programas e trocar uma ideia com vocês sobre isso, passar informações para vocês sobre isso. E nesse período também, aquilo que vocês entenderem que não ficou bem esclarecido, que vocês ainda têm alguma dúvida, já falei para vocês que esse canal é aberto. Isso aqui tem que ser uma via de mão dupla. Então, eu transmito informação para vocês e caso vocês tenham necessidade de receberem mais informações, vocês têm como me conectar via LinkedIn, via e-mail, enfim, é só a gente conversando. Hoje eu escolhi para falar sobre um assunto que é um assunto que, embora pareça muito óbvio, não é tão óbvio assim, que é o seguinte: quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? Eu já vou começar pelo final. Uma pergunta já que surgiu no final é que é a seguinte: existe limite de idade para se ser desobrigado de entregar a declaração de imposto de renda? A resposta é definitivamente não. Você pode ser um bebezinho de meses, imagine assim, você é um bebê fofinho e aí a Johnson & Johnson resolveu fazer um contrato com seus pais para você fazer propaganda das fraldas Johnson e você ganhar um cachê por isso. Esse cachê vai ser pago por bebezinho, o bebezinho já vai ter que ter CPF, ele já tem renda, então mesmo ele não tendo ainda a capacidade jurídica para algumas atividades, ele já tem capacidade financeira para ser contribuinte. Então um bebezinho desse teria que preparar uma declaração de imposto de renda, é claro que os pais dele preparariam, mas ele teria já que cumprir obrigações com o fisco. E se você tem 100 anos, 110 anos, não importa a sua idade, desde que você tenha as condições que são obrigatórias de entrega de declaração, você tem que preencher e entregar a declaração. Na verdade, a gente não se livra da declaração de imposto de renda nem quando morre, que quando uma pessoa falece e tem a declaração de espólio. Então, enquanto o inventário não é encerrado, a partilha feita, todo o rendimento que esse agora denominado espólio receber deve ser apresentado à Receita Federal também. Bom, então, passada essa primeira explicação em relação à idade, então vamos lá. São 8 condições. A primeira delas, se você recebeu durante o ano de 2020 rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 28.569,70. Se você recebeu superior a isso, você já tem que entregar uma declaração. A segunda, se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, em valor superior a R$ 40 mil, você tem que entregar a declaração. Se você recebeu também ganho de capital tributável, seja ganho de capital oriundo de qualquer venda de bem, e também se você teve operações nas bolsas de valores, nas bolsas de futuro, nas bolsas de mercadorias e assemelhados, você também, aí não importa o valor, qualquer que seja o valor da operação, você também tem que entregar uma declaração para o fisco. A quarta característica que te obriga a entregar uma declaração é que você tenha bens e direitos da sua propriedade, né, da sua propriedade privada, depois eu explico por que a gente está falando isso, superior a R$ 300 mil. Você também está obrigado a entregar a declaração. A quinta coisa seria quando você tem uma condição, assumir uma condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano.
Você estava vivendo fora do país, você retornou para o país em determinado mês do ano, então quando você assumiu essa condição de residente, ou então você é um estrangeiro mesmo, que veio trabalhar no Brasil, entrou no Brasil com um contrato já de trabalho, então você já é um residente a partir daí, qualquer que seja esse mês, desde que você continue com essa situação até 31 de dezembro de 2020, você está obrigado também a apresentar uma declaração de imposto de renda. A sexta coisa é se você optou pelo desconto ou pela isenção do ganho de capital quando você vendeu um imóvel e disse para a Receita Federal que você iria utilizar o produto da venda daquele imóvel para comprar um outro imóvel residencial dentro de um prazo de 180 dias. Se você fez essa opção, se você teve essa situação, independente das outras condições, você está obrigado também a entregar uma declaração de imposto de renda para o fisco. A outra condição é uma condição que é uma condição nova, é uma novidade desse ano. Todo mundo sabe que a gente viveu aí um período pandêmico, né, durante 2020 inteiro, parte dele, nós estamos vivendo ainda esse período pandêmico, e o governo destinou às pessoas que necessitavam, que cumpriam as exigências da lei, um auxílio emergencial para combater aí as mazelas da Covid-19. Então, se você recebeu auxílio do governo nesse sentido, e se você teve rendimentos tributáveis em valor igual ou superior a R$ 22.847,76, você está obrigado a fazer a declaração também. O que a Receita Federal pretende com isso? Isso é uma novidade. A Receita Federal pretende, todo mundo sabe, foi largamente noticiado que muita gente que não preenchia as características necessárias para poder receber esse auxílio, fizeram algum tipo de informação, passaram algum tipo de informação irreal e com isso conseguiram obter esse auxílio. Então o que a Receita pretende com isso é identificar essas pessoas e essas pessoas vão ter que devolver o dinheiro que receberam via uma guia DARF. A Receita já estimou aí que espera receber de volta aí cerca de 3 milhões de reais. Vamos ver como é que vai ficar isso. Bom, uma outra situação, que essa é muito importante também, que é o seguinte, é em relação a dependentes. Digamos que você cumpriu todos, você está inserido nessas 8 características, você está obrigado a apresentar sua declaração de imposto de renda. Mas você também tem dependentes. Você tem filhos, você tem sua esposa, você pode ter seu pai, enfim, você tem seus dependentes legais. Algum problema em relação a isso? Zero problema, só que tem uma coisa muito importante. Se os seus dependentes tiverem qualquer tipo de rendimento, que seja, sei lá, qualquer valor, você está obrigado a colocar os rendimentos dele na sua declaração também. Então nessa hora você tem que fazer uma continha. Você vai primeiro calcular o seu imposto devido ou o seu imposto ser restituído com os dependentes, e também com os rendimentos dele, e depois sem os dependentes e sem os rendimentos, para você ver o que é melhor para você. Isso é uma coisa muito importante, eu já vi muita gente ter problema com isso, eu tive problema com isso, que uma das minhas filhas, ela quando começou a fazer estágio e passou a receber um saláriozinho de estágio, eu nem me liguei nisso, eu simplesmente fiz a declaração, coloquei elas como dependente e recebi depois uma notificação da Receita Federal dizendo o seguinte, olha, a sua dependente fulana de tal recebeu, o CPF dela recebeu aí alguns rendimentos, que a Receita Federal recebeu essa informação da fonte pagadora dela e você não declarou. Então eu tive que ir lá retificar a minha declaração e a minha restituição virou um imposto de renda a pagar. Então isso é um negócio bastante importante. Outra coisa também, se você tem seu dependente, sua esposa como dependente, por exemplo, você colocou na sua declaração, ela não tem que fazer declaração alguma. Mesmo se ela tiver, por exemplo, bens maior do que qualquer característica que ela tiver isso, não faça uma declaração para ela. Coloque os rendimentos que ela tiver, seja isentos ou não, enfim, coloque a declaração dela junto da sua. Em um dos vídeos aí para frente a gente vai falar sobre declaração conjunta. Porque se você fizer uma declaração como dependente e ela fizer uma, mesmo que ela não tenha rendimento, você vai ter problema, que o fisco vai atrás de você. Bom, nosso tempo aqui está se esgotando, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua sobre esse assunto. Valeu? Qualquer dúvida, já sabem, coloque aí no e-mail aí embaixo e vamos falando. Um abraço, tchau, tchau.